Vai todo mundo para trás da com Bíblia? certeza. Agora eu quero ver vocês falar desse tema sem a Bíblia. Fala galera, aqui nós novamente o Papel de Pão, uma teologia simples para essa vida complicada e quente, porque tá quente, rapaz, pense num calor. E hoje o programa é fogo, né? Hoje é fogo, rapaz, fogo vai cair aqui. Por falar nisso, hein? Pessoal, hoje nós queremos conversar um pouco a respeito do Espírito Santo, ver um pouquinho a respeito da atuação dele, algumas acusações que nós sofremos, e aqui comigo meus amigos Rafa Cobate, Vinícius Jordão e Jones Fernando, e eu, Gustavo Ribeiro, para podermos pensar um pouco a respeito de teologia para a nossa vida. Então, vamos lá. Para começar, eu só queria fazer uma citação aqui do que nós cremos, que está lá no Credo Apostólico, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois ele fala: creio também em Jesus Cristo, Filho, concebido pelo poder do Espírito Santo. E depois ele ainda afirma: creio no Espírito Santo. Só que, como reformados, nós sofremos algumas acusações de, por exemplo, limitar o poder do Espírito, ou até se na verdade nós cremos de fato no Espírito Santo. Eu queria perguntar para vocês aí, gente, nós cremos, você crê no Espírito Santo? Gustavo, esse é um tema que é tão interessante e me gera tanta indignação das críticas que se levantam contra nós, né? Porque essa pergunta, essa exata pergunta que você está fazendo para nós, há uns 3 anos atrás, uma irmã fez para mim aqui. Chegou, disse: pastor, estou a fim de congregar na sua igreja, mas antes de tudo eu quero saber, vocês creem no Espírito Santo? O Espírito está aí? Né? E recentemente eu recebi uma crítica dizendo que nós éramos modalistas, aqueles que creem em diferentes modos, não nas 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas diferentes modos. Então as pessoas dizem que nós não cremos no Espírito. Isso não é verdade. A grande verdade é que se tirar o Espírito Santo da nossa teologia, estamos falando de teologia reformada, ou do contexto da igreja presbiteriana, ou tirar o Espírito Santo do nosso cristianismo, vamos falar mais assim, tirando essas concepções teológicas, a gente deixa de ser cristão. Porque nós cremos no Espírito, até tem isso, né? Vocês creem na segunda bênção, que o Espírito é derramado e tal? Eu falo, o Espírito para nós não é segunda bênção, é a bênção. Não é uma segunda bênção, é a bênção. Sem o Espírito não tem salvação. E de tantos textos maravilhosos das Escrituras, né, tem aquele texto de Tito, capítulo 3, que fala que Deus nos salvou, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo o lavar regenerador do Santo Espírito. Ou seja, é o Espírito que nos lava, é o Espírito que nos regenera, é o Espírito que gera vida em nosso coração. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não existe convertido sem o Espírito. E eu creio, Jones, que as acusações que muito fazem, talvez não seja nem por crer ou na pessoa, e a ideia que você colocou no modo, o que é, mas talvez seja na própria atuação que se tem, na ideia de atuação contemporânea do Espírito Santo, como você falou, né, de segunda bênção, como é que seria isso? Eu acho que foi até uma experiência que o Vinícius me contou, né, que alguém chegou para ele e falou: olha, vocês são tão zelosos com a palavra de Deus, mas maltratam tanto o Espírito Santo. É justamente por isso. E nós vamos chegar lá, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito dessa atuação, mas eu queria que, antes a gente pudesse falar também, nós vimos aqui, claro, nós concordamos, nós cremos no Espírito Santo, inclusive dentro lá de Gênesis, façamos o homem, e aí quem é esse façamos que ele está dizendo ali, né? Desde a eternidade, nós cremos nele desde a eternidade, atuando em tudo. Mas, antes da gente chegar nesses assuntos, quero perguntar para vocês, nós estamos falando do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, afinal? Gustavão, o Espírito Santo tem uma resposta bem simples: o Espírito Santo é Deus. É simples assim, né? E aí a gente pode definir isso de maneira como a teologia faz: é a terceira pessoa da Trindade, essência, poder e glória como a de Deus, é igual a Deus, é a expressão, alguns dizem assim, né, a expressão do sentimento de Deus. Agora, o que acontece?
O que a gente vê hoje acontecendo é uma coisa muito que aí eu vou usar a expressão do Jones aqui, muito difícil. Por quê? Porque as pessoas querem adorar o Espírito Santo à parte da pessoa de Deus ou da pessoa de Cristo. Então, por exemplo, vamos fazer um culto do Espírito Santo, ou um culto para o Espírito Santo, ou um culto onde o Espírito Santo esteja. Como se o Espírito Santo fosse uma pessoa completamente distinta da pessoa de Deus. Uhum. E o mais interessante é que parece que o Espírito Santo é mais legal do que Deus. Tipo assim, Deus é bravo, Jesus é nosso irmão, mas o nosso amigo mesmo é o Espírito Santo. E a gente está esquecendo e fazendo uma divisão que ela não é nem bíblica, nem teológica, nem correta. Ou seja, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus infinito, eterno, imutável. Então, ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então, eu acho que ter essa consciência de quem é o Espírito Santo já muda muito a maneira que nós vamos ver, adorar e perceber a participação do Espírito Santo nas nossas vidas. Excelente. Mas aí já entra outra pergunta aqui, então. Se nós estamos falando aqui que o Espírito Santo é Deus, o que o diferencia? Porque, claro, nós estamos falando aqui dessa questão que os três são Deus, dignos de toda honra, todo louvor e adoração, mas nós sabemos, a Bíblia aponta para isso, que eles têm funções diferentes. E o que seria isso? O que os diferencia? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, para falar sobre a função, é mostrar esse conselho divino das três pessoas decretando e dirigindo a história, né? Então você tem desde a eternidade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, trabalhando, sustentando e dirigindo todas as coisas a partir dos seus propósitos. E eles agem em conjunto, né? É até importante colocar isso para rebater a ideia do modalista, né, Jones? Eles agem em conjunto durante toda a eternidade. Não um age primeiro, depois age o outro, depois age o outro. A ação deles é conjunta desde a criação do mundo. Então, eles agem em conjunto, claro, trabalhando em funções diferentes, isso é importante colocar. Não é importante porque a teologia calvinista diz, não é importante porque a teologia reformada diz, mas porque Paulo fala disso muito bem, e descreve isso muito bem na carta aos Efésios. Né, na carta aos Efésios. O capítulo 1 de Efésios, é muito importante a gente observar isso, ele vai mostrar exatamente as três funções muito claras das três pessoas da Trindade, no qual o Pai predestina, no qual o Filho salva e no qual o Espírito sela. Então as três funções são muito bem colocadas, e eu até gostaria de ler aqui, se você permitisse, Gustavo. Sim, claro. Exatamente a parte que fala sobre o Espírito Santo. Vou ler aqui com vocês então, Efésios 1, do verso 11 ao 14, que diz o seguinte: Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados pelo Pai, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O aspecto futuro da nossa vida é muito... Amém! Amém. O aspecto futuro da nossa vida, a nossa garantia, a promessa em que cremos, ela só é possível estar no nosso coração e a nossa fé ser desenvolvida nisso porque o Espírito Santo age em nós a todo momento. E aí, pegando o que o Jones disse também, a questão de que sem o Espírito Santo não há nossa teologia, porque eu não posso nem ouvir e crer na palavra se o Espírito Santo não habita em mim. Uhum. Porque ele me sela, e ele não só me sela, mas me garante a salvação, me garante a vida eterna. Então, o Espírito Santo age no sentido de completar toda a obra iniciada em Deus, na predestinação, executada em Cristo, e o Espírito Santo vem então garantir a nós tudo aquilo que foi feito, garantir a promessa do próprio Deus. Sem o Espírito Santo, não há conversão. Gustavão. Sem o Espírito Santo, não há o conhecimento de Cristo. Excelente. Diga, só para fazer uma divisão didática, o que nós estamos falando aqui? Que a Trindade de Deus, que é o ser de Deus, ele manifesta no processo de salvação cada pessoa da Trindade atuando de maneira diferente. Então, só para ficar claro, Deus elegeu, Deus escolheu, Deus fez a lista de quem vai entrar no céu. Então, ele que tem a lista da entrada, ele que fez ela.
Jesus Cristo, então, morre na cruz, paga pelos nossos pecados e garante, então, a redenção, a salvação, a justificação desses a quem Deus elegeu. E o Espírito Santo é quem faz o convite, é o Espírito Santo quem faz o chamado. É o Espírito Santo que diz, olha, você é um salvo, você é um eleito e você está garantido no céu eterno. E não só ele faz este chamado, mas ele nos garante a chegada no céu eterno até o fim. Então, assim, só para ficar bem didático, para a gente entender que, apesar de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo serem igual, em poder, honra, glória, majestade, etc, 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 eles desempenham um papel diferente no processo de salvação. Amém, meu. Joia, muito bom. Excelente. E aí, a gente pode, vou já passar para o Jones, mas a gente pode ver a atuação dele não só na questão da salvação também. Quando a gente olha para outros textos, o próprio Jesus, quando subiu aos céus, ele falou, vocês não vão ficar sozinhos, né? Eu vou deixar aí com vocês o Consolador. E a gente vê algumas percepções, lê algumas percepções de que esse Espírito se entristece por conta de pecado, quando os nossos pecados, intercede também. Então, assim, a gente vê outras atuações, além também dessas que vocês falaram, né? Diga, Jones. Eu só ia falar que essa perspectiva que o Vinícius colocou, dá para pensar ela de uma outra forma também, né? Que a eleição é do Pai, sem dúvida. Agora, Cristo, ele faz a redenção objetiva e o Espírito Santo a aplicação subjetiva. Isso é coisa de filósofo, né? Redenção objetiva, cruz, tempo e espaço. E subjetivo no coração, o Espírito Santo. Eu acho que ficou clara essa história aí, né? Foi bem esmiuçada pelos três dizendo aí, falando a respeito dessa história. Do mais simples ao mais erudito. Exatamente. E eu acho que ficou clara essa história aí da função do Espírito Santo. A gente pode perceber a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Se sim, como? Como eu disse anteriormente, ele age na eternidade, junto com o Filho e junto com o Pai. Então, ele não ficou quietinho, esperando aparecer Jesus Cristo do céu, agora é sua vez, desce. Mais ou menos isso. O Pai age, aí fala, é a vez do Filho, agora é a vez do Espírito. Não é isso. Ele age na eternidade, até porque a salvação ela acontece na eternidade e não acontece na temporalidade. Ela se expressa, ela se manifesta no tempo. Mas ela acontece na eternidade, inclusive a própria garantia do Espírito Santo e a própria orientação do Espírito Santo na vida do crente. Sendo assim, quando Deus acha graça em Noé, ali há o Espírito Santo agindo em Noé para ouvir a Deus. Quando Davi se entrega ao trabalho de forma fiel, nós temos a ação do Espírito Santo agindo em Davi, que no Salmo 51 ele diz, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci pecador. Então foi pela ação do Espírito Santo que Davi teve condições de ouvir a Deus e assim fazer o serviço de forma fiel e adequada. Por isso ele era um homem que agradava a Deus, um homem segundo o coração de Deus. E assim você vai pegar em todos os momentos ali onde o Espírito de Deus agia. Aliás, isso acontece muito no Antigo Testamento. O Espírito de Deus estava ali presente, o Espírito de Deus agia. Então, a definição do Antigo Testamento basicamente é essa. E nós vamos ver, então, essa ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, o que também demonstra a nossa perspectiva atual. Por que a igreja tem condição de agir nesse mundo? Por que a igreja tem condição de mudar as circunstâncias? Por que a igreja tem condição de pregar o evangelho? Porque o Espírito Santo age na igreja e a manifestação de Deus nesse mundo acontece a partir da própria igreja. Então, tudo que você vê de bênção no mundo, meu irmão, não é um crente bonzinho que decidiu fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo agindo através da igreja para que ele seja manifesto, a sabedoria dele seja manifesta através da igreja pela ação do Espírito. E aí, Rafa, eu penso que nesse sentido, a atuação do Espírito no Antigo Testamento é similar à atuação do Espírito no Novo Testamento. É como você disse, não é? Aliás, eu ouvi alguém, um teólogo recente, agora que está gostando de chamar, não de Antigo e de Novo Testamento, mas de Primeiro e Segundo Testamento, para não dar essa ruptura tão grande que às vezes a gente tem. Mas a ideia é o seguinte, a atuação do Espírito Santo, ela era absolutamente permanente no Antigo Testamento, tal como é no Novo Testamento. Agora, o que a gente vê no Novo Testamento é uma manifestação mais clara desse Espírito, como a pessoa da Trindade, que está com a igreja de forma mais visível ou de forma mais
me fugiu a palavra que eu quero usar aqui agora, mas de forma mais perceptível para a realidade da igreja. Até com um objetivo muito claro, né, Vini? Desculpa, só para complementar. De expansão, né? É porque nós temos uma conexão da grande história de Deus sendo contada. Então, por que ela se manifesta mais no Novo Testamento? Porque há um propósito da volta de Cristo Jesus, desse povo ser revelado ao mundo, né? Uhum. E aí Jesus Cristo voltar. Então, há uma conexão nisso daí, e não é simplesmente um acaso. Há um plano nisso tudo. A igreja se manifesta mais agora por causa que o fim do mundo está chegando. É por isso que muitas vezes nós seguimos a linha de entender que nós estamos nos últimos dias. Scatos hemera, não é isso? Que é bom no grego aí. Ó, o negócio aqui tá ficando invocado, rapaz. Eu creio nisso que vocês falam, né? Mas eu queria fazer algumas pontuações também. E com respeito a essa diferença de Antigo e Novo Testamento, porque eu creio plenamente que o Espírito age de maneira semelhante, agiu de maneira semelhante no Antigo, da forma que ele age hoje, nesse período que nós vivemos, após a vinda de Jesus. Mas eu ainda assim creio que é diferente a sua manifestação em algumas coisas, porque no Antigo é como se nós tivéssemos os respingos, e agora no Novo nós temos o derramar. Claro, sim, sem dúvida. Por esses motivos que o Rafa colocou, né? Porque nós estamos vivendo os últimos dias, por causa da evangelização mundial, algo que não havia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era um povo apenas, agora é de todas as tribos, povos, línguas e nações e tudo mais. Agora, claro, logicamente o Espírito está em todo o Antigo Testamento. Por quê? Primeiro porque há a conversão do Antigo Testamento. Se é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele sempre convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é visto, por exemplo, em Saul, né? Quando o Espírito deixava de agir, ali a ideia não é uma ação no coração, uma ação redentiva, é apenas uma ação da graça comum. Quando deixava de agir, ele queria perseguir Davi e matá-lo. E Davi, o próprio Davi, ele chama, ou ele fala na oração que o Rafa citou, né? Não retires de mim o teu espírito, né? A ideia ali é que Davi, ele não queria que o espírito deixasse de convencê-lo do seu pecado. Então, é essa a ideia. É o que nós falamos agora sobre o encher-se do espírito, deixar-se encher do espírito, que seria o ter uma vida mais santa diante de Deus. Ouvi-lo mais, né, Jones? Ouvi-lo mais e viver conforme a sua santidade. Se o Espírito é santo, quem tem o Espírito Santo vive conforme a sua santidade. Agora, é legal porque o Espírito não se limita aos aspectos soteriológicos, que, por exemplo, nós estamos falando muito de salvação, mas o Espírito, por exemplo, é aquele que inspira as Escrituras Sagradas. Então, se há livros inspirados no Antigo Testamento, é porque o Espírito inspirou. Entendeu? Então, tem os aspectos soteriológicos, que ele é quem aplica a salvação de maneira subjetiva no coração, mas existem outros aspectos também da sua presença. Inclusive objetivos, né, Jones? Objetivos, com a palavra de Deus. Como a palavra de Excelente. Deus. A gente vai encontrar alguns textos muito claros também, né? Alguns teoricamente subjetivos, no façamos, e a gente vê ali, como eu disse no começo. A gente pega alguns outros textos, por exemplo, Ageu 2:5, Zacarias 4:6, que fala a respeito do Espírito que Deus deixaria e estaria com o povo naquele momento também. Então, excelente. A gente vê a atuação aí desde o Antigo Testamento, Novo, o Espírito Santo atuando também. E agora eu quero entrar numa outra área, perguntar para vocês a respeito do batismo no Espírito Santo. Porque aí tá treta. Agora que realmente entra a dificuldade. Porque muitos ligam o batismo no Espírito Santo com essa, vou usar o termo que o Jones disse lá no começo, essa segunda bênção, ou talvez com manifestação extraordinária de algo que ele produz em nós, e até onde eu sei, vocês aqui, por exemplo, nunca ouvi falar em línguas. Quer dizer que vocês não são batizados com o Espírito Santo? Vocês não têm o dom do Espírito? Que história é essa? Me ajuda aí, ajuda a gente a compreender. Gustavão, deixa eu voltar à história que você contou agora há pouco. Certa feita, um rapaz aqui da cidade, que tem uma amizade muito grande, ele me procurou e falou assim: pastor, a igreja de vocês é tão boa,
a pregação é tão boa, assim, a coisa lá é legal, mas eu não entendo por que vocês negligenciam o Espírito Santo. E eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Não, você... Falta um negócio, assim, sabe? E aí eu falei assim, rapaz, eu confesso a você que quando você ouvir alguém orando durante o culto, provavelmente você não vai ver outras pessoas orando juntos. Eu confesso a você que durante a pregação, você vai ter uma expressão aqui ou acolá, mas não vai ser um negócio tão uníssono assim, ou tão alto assim. Agora, veja bem, o que você quer dizer com essa questão de negligenciar o Espírito Santo? E aí esse é o ponto aqui. Porque na cabeça dele, o que existia era essa relação do batismo com o Espírito Santo. Então, esse falar em línguas, esse agitar emocional mais forte. E olha que eu tô falando assim, eu pessoalmente, eu sou essa pessoa mais agitada. Eu não me importo de jeito nenhum, na verdade eu vibro quando eu ouço um glória a Deus, ele, na verdade, quando eu ouço um aleluia. Ele é o Pedro Postal da turma, viu, gente? Então, assim... Exato, depois assistam o culto dele lá pra vocês verem. Então isso para mim é animador, que eu acho que a gente pode expressar emoção, eu acho que a gente pode expressar alegria. Agora, qual é o problema? É transformar essa expressão, e aqui tem dois problemas graves. Primeiro, num dogma, numa doutrina, ou seja, alguém que não se expressa dessa forma é alguém frio na fé, é alguém que não crê, é alguém que não compreende, é alguém que não participa. E o pior é colocar esse dogma como algo totalmente conectado a uma ação do Espírito Santo. E a gente nunca vai ver isso na Bíblia. Então, peraí. Aí a pessoa diz o seguinte, se eu não falo alto, se eu não grito, se eu não levanto a mão, se eu não dou um glória a Deus no culto, então é porque eu não tenho o Espírito Santo e é porque eu sou frio. Opa, peraí. Aonde isso está na Bíblia? Qual o parâmetro bíblico para a gente pensar dessa forma? Porque você não vai ver isso na Bíblia. Eu creio que muitos, às vezes, utilizam até o Pentecostes para falar sobre isso, que ali se falavam ali, né, nas línguas, e aí até, inclusive, uma discussão sobre que línguas eram essas, mas é o derramar do Espírito, e tem pessoal que usa aquilo ali, ao invés de ser como algo ilustrativo que serviu para aquele momento, pega aquilo, como você falou, como um dogma que agora tem que servir para a igreja em toda a sua existência. E aí não faz, talvez, essa separação, essa diferenciação de épocas, de como isso aconteceu. E do próprio texto, Gustavo, porque veja bem, o Atos capítulo 2 está narrando a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Esse é um ato único, tão único quanto a vinda de Cristo. Exato. Então, ou seja, nós não estamos aqui orando pedindo para Jesus nascer de novo através de uma virgem. Porque ele já veio, já cumpriu a função dele. E nós também não... É irracional orar para que o Espírito Santo venha, como algumas músicas dizem, né? Desce o Espírito Santo, desce o Espírito Santo. E eu fico imaginando o Espírito Santo cutucando o nosso ombro, falando assim, já estou aqui, fera. Já estou aqui, tem tempo. Você não ouviu lá o que aconteceu lá atrás, não? Atos capítulo 2, céu abriu, e voz, e língua de fogo e tal, e aquele negócio todo. Eu não estou entendendo o que você está querendo, não, amigo. Mas eu vou falar menos agora, deixa o Vinícius falar aí. Só para explicar isso que o Vinícius falou, eu queria, na verdade, falar outra coisa, mas a própria fórmula da oração, ela só é possível se o Espírito Santo tiver. Você não tem como orar para ele vir. Você só ora se ele tiver. Que é basicamente o seguinte, você ora ao Deus Pai, em nome do Filho e no Espírito Santo. A partir do Espírito Santo. Então, a partir do Espírito Santo, você, em nome de Cristo, chega a Deus e Deus ouve sua oração. Então, você não tem nem como chegar diante de Deus sem o Espírito Santo. E é ele que intercede, como o apóstolo Paulo fala, né? É ele que faz a oração chegar lá. Então, como é que ele... Tá? Se você não tem Espírito Santo, não ore. Não ore, porque senão Deus vai descer fogo na sua cabeça. E não é fogo, é fogo do juízo. E sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, eu só queria falar sobre essa questão do fogo, que é um texto que é usado em Mateus sobre isso. E a má interpretação dele é que leva as pessoas a falarem exatamente desse batismo de fogo e batismo do Espírito. Eu não vou entrar na questão do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo em si, porque eu acho que a gente não vai ter tempo de falar disso aqui hoje. E aí seria interessante eu fazer um levantamento histórico para mostrar que é uma coisa extremamente recente, que tem por volta aí dos seus 100 anos. Mas eu queria só ler esse texto para falar desse fogo do Espírito, quanto que ele é mal interpretado. E está lá
em Mateus capítulo 2, aliás, capítulo 3, do verso 5 até o verso 10. Olha só. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança no Jordão, falando de João Batista. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele aqui está falando de ira de Deus. Então o contexto está falando da ira, de Deus com a ira sobre o povo. Aí o que ele continua dizendo? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, está falando aqui de juízo de novo. Não venha dizer que vocês têm o sangue santo aí não, porque Deus pode suscitar filhos da pedra, se ele quiser. E aí ele vai dizer no verso 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então ele está falando de árvores que são cortadas e lançadas ao fogo por conta do juízo. Aí ele diz no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui ele está falando... Fogo do juízo, né? Fogo do juízo. São dois batismos diferentes. Ele está dizendo, eu batizo com água. Quem vir depois de mim vai batizar vocês de duas formas. Ou com fogo, que é exatamente do machado colocado à raiz e jogado no fogo, ou com o Espírito Santo. Na Bíblia, toda vez que se refere a fogo, a coisa ardendo, tem duas conotações. Ou está falando de juízo, ou está falando de desejo sexual. É uma das duas coisas. Na Bíblia, fogo não é Espírito Santo. Ah, pastor, mas lá em Atos 2 fala que o Espírito Santo desceu com fogo. Não desceu com fogo, mas como línguas de fogo, aquelas lâmpadas, aquelas luzes descendo sobre a cabeça das pessoas. A única coisa que eles tinham para comparar é exatamente o fogo. Então, o formato não é fogo, é como línguas de fogo. O texto fala assim. Na Bíblia, sempre que se refere a fogo, está falando de juízo. Então, meu irmão, você está pedindo para o fogo do Espírito Santo descer em você, você está pedindo para ir para o inferno. Tá? Então, cuidado com as musiquinhas que você canta. Tá? Eu gostei, foi quando o Rafa falou o ardendo. Ele colocou um sotaque assim meio sulista, né? O povo lá de Itapetininga vibrou. Hoje estou completando 5 anos de Itapetininga. Aniversário hoje. Olha só. Quanto que eu tô aqui. Legal. Acho que é por isso que eu estou falando desse jeito. Fogo puro esse menino aí, rapaz. Pessoal, tem um negócio, uma história interessante também. Eu gosto muito de um livro, e aí já vale a indicação, um livro do John Stott, um livro simples, pequeno, curto, chama Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Excelente. Eu concordo com basicamente tudo desse livro. O John Stott é muito bom, o livro é bastante razoável, ele tem posições extremamente prudentes, é bem legal. Eu lembro que eu emprestei esse livro para uma pessoa que estava nessa mesma dúvida quanto ao Espírito Santo. Nunca mais te devolveu. E ela me devolveu o livro um dia depois. Um dia depois. Disse, li tudo. Eu disse, leu? Nossa, mas tão rápido? Disse, pastor, e olha, eu concordo com tudo no livro e eu creio igualzinho. Eu creio no batismo da água, no batismo do fogo, no batismo não sei do quê. Eu disse, uai, você leu o mesmo livro que eu li? Meu coração está pegando fogo agora, pastor. Eita. Olha, só para falar uma questão de Atos, né, que vocês mencionaram Atos, né, e aí eu vou encerrar minha fala mesmo porque a gente já está batendo no tempo aí, né? Então, só em Atos 2, eu creio plenamente que ali nós temos línguas, idiomas, porque nós temos ali judeus de todas as regiões, e eles ouvem o evangelho nas suas línguas maternas. Leia o texto vai dizer isto, como nós escutamos a pregação do evangelho em nossas línguas maternas. Aí, 14 línguas diferentes, ele enumera ainda. E outras pessoas podem falar, não, mas houve manifestações do Espírito Santo, falar em línguas em outros momentos.
Realmente, houveram outros momentos onde houve línguas, mas é basicamente em momentos históricos específicos onde havia essa expansão da igreja. Primeiro, o Espírito desce sobre judeus, depois o Espírito vai descer em Samaria, é o outro texto que vai falar sobre línguas, e depois o Espírito vai descer sobre os gentios, que é o caso lá de Cornélio, que Pedro ora e eles falam em línguas. Inclusive então, ele tem a visão, né, do pano descendo. Dos animais. Exatamente. E está obedecendo Atos 1:8, que é o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aonde? Judéia primeiro, Samaria depois e confins da terra, os gentios. Então, e aí acabou. Não tem isto nas epístolas. As epístolas falam para nós nos deixar encher do Espírito Santo. Em que contexto? Em contexto que está refutando pecado, que está refutando obras das trevas, porneia. O texto começa, o texto de Efésios capítulo 5, versículo 3, a primeira palavra é porneia. Não se nomeie entre vós a porneia, da onde vem pornografia, prostituição, imoralidade sexual. E aí, no final desse texto, nós temos, vos deixe encher do Espírito. Então, quem é uma pessoa cheia do Espírito? Ótimo. É alguém santa. É uma pessoa que vive o Evangelho, que vive a palavra, que busca abandonar hábitos pecaminosos e viver uma vida para a glória de Deus. Último comentário. João Calvino foi o teólogo que mais falou do Espírito Santo. É verdade. Jones, isso é tão real. Gálatas capítulo 5, 22 diz exatamente isso que você diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ou seja, e aí é que está, Gustavão, voltando à história daquele meu amigo lá. Na cabeça dele, ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que se emociona muito durante o culto, ou durante o momento de adoração. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, não tem nada de errado em se emocionar. Volto a dizer, o meu exemplo, eu sou um cara mais emotivo. Eu sou uma pessoa que gosta de expressar emoções. Faz parte da minha personalidade. Não tem nada de errado em expressar emoções. A gente lê o livro de Salmos e o que a gente vê ali muitas vezes é Davi expressando emoções de maneira muito clara, de maneira muito aberta, em adoração. Lembrando que Salmos é um livro da adoração. Agora, o que você não pode fazer é acreditar que isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é, nunca foi e nunca será. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar os frutos do Espírito Santo. É ser mais santo, é parecer mais com Cristo, é viver mais o Evangelho, é expressar o amor do Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E é por isso, e aqui é minha nota de lamento, é por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm sido enganadas por charlatões que conseguem manipular a emoção, que conseguem levar a emoção e parece ser cheio do Espírito Santo, mas na verdade é boca de Satanás no meio do povo de Deus. Então, por isso que nós precisamos ter um discernimento claro. Por isso que esse assunto é um assunto sério que precisa ser visto com muito amor e com muito carinho. Show de bola. É desenvolver aquilo que já está em nós, o fruto do Espírito. Se nós falamos de habitação, é desenvolver aquilo que já está em nós. Isso faz parte do encher-se do Espírito, né? Deixar-se se encher, exatamente. Gente, muito bom a gente poder falar isso aqui. Claro que nós hoje conversamos um pouco mais sobre a questão das línguas, mas eu acho que caberia a gente poder voltar a conversar um dia sobre essas manifestações do Espírito e dons, se a gente pode diferenciá-los, assim, como que nós entendemos essa parte. Mas acho que foi bacana a gente poder entrar em algumas áreas aqui. Eu espero que vocês que estão nos acompanhando tenham aproveitado bastante e qualquer dúvida, nos procurem. Obrigado por estarem nos acompanhando e até a próxima. Valeu, meus amigos. Obrigado. Valeu.